Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram. Esse é mais um Responde Mikan, um vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram nas redes sociais e também aqui no YouTube. Dessa vez teve um probleminha com o post no YouTube, então não saiu a tempo da gravação do vídeo, mas eu perguntei lá no Instagram pra vocês me mandaram várias perguntas, então vamos fingir que essa é uma edição especial do Instagram. Mas para as próximas vezes, fica de olho aqui na aba comunidade do YouTube e também nas minhas redes sociais, que eu sempre vou avisar quando tiver outro Responde Mikan, beleza? Então vamos ver as perguntas que vocês me mandaram. Santiago perguntou, 3 N's no final é seu sobrenome? Não, obviamente, né? Eu sei que foi uma brincadeira, mas enfim, eu sou a Miriam Castro, caso não saibam, eu me chamo Miriam, e o sobrenome que eu uso profissionalmente é Castro, então Miriam Castro, muito prazer. Com carinho, Luna perguntou, Mika, você também assistiu Skins? O que acha a respeito? Luna, se eu não me engano, eu vi as 2 primeiras temporadas de Skins quando eu era bem mais nova, então faz muitos anos. Eu lembro que eu gostei de assistir na época, mas eu não lembro detalhes, assim, eu não sei se vendo hoje em dia eu gostaria. Mas uma coisa bem interessante de Skins é que tem muitos atores que ficaram super famosos que estavam em Skins, né? É meio como se fosse a malhação dos atores britânicos. Tem alguns atores que foram pra Game of Thrones, tipo o Gendry e a Gilly, mas assim, o Dev Patel tá em Skins, o Daniel Kaluuya tá em Skins, o Nicholas Hoult tá em Skins, e eu devo estar esquecendo de citar vários outros nomes que ficaram importantes também, tá? Mas eu acho muito legal quando eu tô vendo alguma série, algum filme, e eu vejo aquela pessoa e a primeira coisa que eu relaciono a ela é Skins, que é uma série completamente maluca sobre jovens tendo muitas questões, mas eu lembro que na época que eu assisti, eu gostei de assistir. Realmente não sei como seria hoje em dia, mas eu era jovem também quando eu assisti, então talvez funcione com jovens, não sei. Comentem aí o que vocês acharam de Skins. E olha só, já que eu falei de alguns atores que foram pra Game of Thrones, a gente tá no mês de junho, né? E sabe o que isso significa, além de ser mês dos namorados? Significa que Winter is Coming não é só o lema da casa Stark. O inverno tá chegando mesmo, não ironicamente. E eu tô preparadíssima pro frio com as peças da Insider, que é a nossa grande parceira e patrocinadora desse vídeo. Se você quer peças de frio que juntam estilo, tecnologia e conforto térmico, a Insider é pra você também. Normalmente quando a gente pensa em blusa de frio, não vem uma ideia de algo muito estiloso, né? Eu, por exemplo, penso mais em conforto, em ficar quentinha em casa. Mas a gente não precisa abrir mão do estilo pra ficar assim. A Insider consegue juntar estilo e conforto até nas peças de frio. Tipo essa wingsuit que eu tô usando. Eu amo o tecido dela porque ela tem essa textura que é muito gostosa. Por dentro também tem aquele toque macio que ajuda na regulação térmica. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui por dentro, tá vendo? É mais liso o tecido. Por fora é mais texturizado e aqui é bem lisinho e muito confortável. E ainda é uma peça muito versátil, né? Porque esse estilo minimalista veste bem em qualquer ocasião. Seja pra trabalhar, pra sair, ou até pra treinar ou ficar quentinha em casa mesmo. Combina com tudo. Então, se você tá procurando peças práticas, versáteis e estilosas no dia a dia, já achou. A wingsuit é perfeita pra ser esse coringa no guarda-roupa por vários invernos. E também tem peças masculinas incríveis, que nem o heavy pullover, que é lindíssimo e tem esse caimento mais encorpado. Ah, e é claro que eu não ia te deixar passando frio sem uma peça quentinha da Insider, né? Com o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você garante 15% de desconto. É só clicar nesse link que eu deixei na descrição que o cupom já vai direto pro seu carrinho. Então já corre lá pra garantir as suas peças de frio na Insider. E bora responder mais perguntas de vocês. A Shimarin mandou assim, adoraria um vídeo seu falando sobre a lore confusa de Elden Ring. Pois é, eu ainda não sei se eu tô pronta pra falar sobre a lore confusa de Elden Ring, porque eu nem terminei o jogo ainda, né? Tô há muito tempo jogando esse jogo. No momento eu tô parada, né? Porque eu voltei a jogar o Last of Us Parte 2, inclusive tô fazendo as gameplays aqui no canal. E aí, quando eu vou jogar no PlayStation, eu tendo a jogar um jogo por vez. Então, se no momento eu tô jogando Last of Us, eu não tô jogando Elden Ring, né? Por isso o Elden Ring tá meio abandonado, coitado. Inclusive, saiu o jogo novo, né? Saiu Night Rain, e eu nem cogitei pegar por enquanto, porque eu quero terminar o Elden Ring base primeiro. Nem joguei a DLC e tudo. Eu acho que eu não sou a pessoa certa nesse momento pra contar sobre a lore do jogo, que seria, né, a história do jogo, a história dos personagens, daquele mundo e tudo mais. Eu ainda não consigo muito, né, a não ser que eu vá pegar spoilers, essas coisas, que eu ainda não vivenciei tudo aquilo. E eu sei que nesses jogos, como Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, normalmente
geralmente a história não é tão explicada, né? Você vê muitas coisas subentendidas ou então espalhadinhas ali pelo mundo. E eu com certeza vou curtir montar esse quebra-cabeça depois que eu tiver mais noção da história geral do jogo. Eu vou querer construir essa história do universo. Mas não sei quanto isso vai demorar, né? Se um dia aí, depois que eu terminar o jogo, vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu acho que eu vou ficar muito feliz de fazer, porque realmente eu nem terminei ainda o jogo, eu já estou apaixonada por esse universo. Aliás, comentem aí se vocês jogaram o Night Rain, o que vocês acharam. Pink Stardust comentou: mais um Responde Mikan, mais uma vez eu aparecendo pra pedir: Mikan, fale sobre o nome do vento, por favor. Você leu? Acha que ainda vai ter terceiro livro? Boatos da série já foram de saudades eternas? Alguém ainda espera alguma coisa do Patrick Rothfuss? Sexta no Globo Repórter. Ai, socorro. E tem muitas respostas a essa pergunta, né? Um monte de gente falando: responde, Mikan, por favor, responde essa. E sim, vou responder essa. Eu comecei a ler O Nome do Vento e eu não acabei. Eu tenho vergonha de dizer isso. E não é porque tava ruim o livro, tá? Eu vou contar uma história agora que vai parecer muito snob, mas eu levei o livro pra ler no Japão. E aí eu queria, por exemplo, ler no trem, essas coisas. E aí acabou que eu não consegui ler muito no trem. O trem que eu peguei, eu acabei ficando de pé boa parte da viagem. E tava bastante gente, então eu não tava conseguindo parar pra ler direito. Eu até li bastante, mas não tanto quanto eu achei que leria. E aí acabou que eu meio que parei no meio da viagem. Então já esqueci muita coisa do livro. Eu tava, não sei se na metade, um terço do livro. Eu li algumas páginas, assim, uma quantidade substancial de páginas, mas não o suficiente, sabe? Eu não terminei o primeiro livro, quanto mais o segundo. Mas assim, eu lembro que eu tava gostando muito, eu preciso voltar a ler, porque realmente tava muito bacana. Aí tem essa questão aí do terceiro livro, que não se sabe exatamente quando que ele vai sair. Eu não sou tão conhecedora desse universo assim. Eu sei que existe esse papo sobre a demora, porque muitas vezes quando vão citar a demora do George R. R. Martin, também falam da demora do Patrick Rothfuss. Só que eu não sei as nuances desse rolê como eu sei as nuances do George R. R. Martin. Então eu não quero opinar sobre isso aqui. Não sou capaz de opinar, como diria Glória Pires, porque realmente eu prefiro não ficar dando opinião sobre uma situação que é o trabalho de uma pessoa, eu não sei como que ele trabalha e o que ele já disse sobre isso, né? Não quero sair repercutindo coisas que talvez não sejam verdadeiras. Mas o que eu sei é que sim, existe uma cobrança por parte dos fãs, não sei como que o autor respondeu a isso e também não sei quais são as chances desse livro sair, quando ele vai sair e tal. Comentem aí se vocês forem fãs das Crônicas do Matador do Rei, porque eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer no futuro aí da saga. Quer dizer, não spoilers da história, mas sim da publicação dos livros, tá? Sobre a série de TV, eu lembro de ter comentado algumas notícias de que seria feita uma série que até teria o envolvimento do Lin-Manuel Miranda, né? Mas pelo que eu sei, faz alguns anos que o Lin-Manuel Miranda saiu desse projeto e eu realmente não sei se teve mais grandes notícias disso, né? Mas aí também é aquilo, né, gente? Infelizmente, projetos grandes de audiovisual assim, filmes, séries, adaptações e tudo mais, muitas vezes eles acabam não saindo do papel mesmo. Isso é uma coisa que é muito mais comum do que saírem do papel mesmo, né? Para cada filme ou série que a gente vê nas telas, teve um monte de outros projetos que caíram pelo caminho em diversas etapas ali do projeto. Tem projeto que só compram os direitos e ficam ali sentados naqueles direitos por anos e anos. Tem projeto que fica naquela etapa de fazer as negociações com estúdios. Às vezes eles recebem o tal do green light, que é a luz verde para começar ali o projeto oficialmente, mas isso demora anos e anos. Tem projetos que acabam morrendo mesmo nessa etapa. Entrar em produção já é meio que um sucesso, sabe? Imagina então ser lançado, né? Muitos projetos acabam morrendo antes mesmo de entrar em produção. Pelo que eu vejo aqui, foi o que aconteceu com a série de A Crônica do Matador do Rei. Posso estar enganada, porque realmente o Responde Mikan não é aquele vídeo que eu vou fazer um roteiro, pesquisar e tudo. Eu tô falando aqui respondendo vocês na hora, né? Então, se tiver outra notícia em relação a isso, comentem aí embaixo, porque eu pesquisando aqui rapidamente não encontrei. Achei só a saída do Lin-Manuel Miranda. Mas assim, a pergunta era se a série virou, né, saudades eternas. Eu acho que não, porque mesmo se esse projeto específico não sair, volta e meia acontece de anos e anos depois pegarem de novo alguma coisa pra fazer adaptação. Então pode ser que dessa vez não tenha vingado, mas que no futuro vão fazer. Porque uma coisa que Hollywood procura nos dias de hoje é o tal do IP, que é a propriedade intelectual. Meio que assim, você tem esse universo que você criou, você tem esse livro, você tem esse quadrinho, você tem esse videogame. Hollywood quer muito esse tipo de coisa, porque meio que essas obras talvez já tenham um público estabelecido, já é uma história que foi meio que testada e tudo mais. Dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre a importância da tal da IP no mundo dos filmes e das séries. Mas A Crônica do Matador do Rei é uma IP
IP, é um universo muito famoso, muito conhecido no nicho de fantasia. Já tem um público muito fã, muito fiel. Então, sim, isso é uma coisa que os estúdios ficam de olho, que eles querem trazer. Eles querem trazer o público, por isso que eles querem fazer adaptações. Mas aí tem uma questão que, assim, essa sou eu falando, né, com vozes da minha cabeça aqui. A gente tá falando também de uma história que ainda não foi concluída e tá sem previsão de conclusão. Eu, como Mikan, posso ir lá ler os livros sem saber quando vai sair um final, se vai ter um final, porque, sinceramente, eu não sou a pessoa que liga mais pra isso. Lógico que eu quero, né, chegar no final da história, mas eu confesso que eu gosto de ter a experiência daqueles livros, então acho que tudo bem. Mas eu entendo que o estúdio talvez queira ter a história completa pra adaptar. Não que isso seja um baita impeditivo, tá? Mas talvez seja uma barreira. Posso estar viajando completamente aqui, talvez seja o trauma de Game of Thrones e de todos os bastidores em relação aos livros não estarem concluídos e eles acabarem concluindo a série. Não sei se é isso que tá me enviesando nesse momento, mas a gente pode conversar nos comentários. Vamos falar sobre isso. Vocês acham que seria bacana fazer a série mesmo não tendo a conclusão da história nos livros ainda? Vocês acham que isso pode afastar os estúdios ou não? Eu acho que a questão principal não é essa, tá? Eu acho que é só um dos fatores. Eu acho muito mais provável que outras coisas ali nos bastidores tenham feito com que engavetassem o projeto. Mas acho que é um fator a se levar em conta também. Fonso Folio perguntou: Mikan, tem jogado jogos da franquia Pokémon? Percebo que gosta muito desse universo, mas não fala muito sobre. Joga Pokémon TCG normal ou até mesmo Pokémon TCG Pocket? Amo seu canal. Muito obrigada pelo comentário. E olha, eu tô jogando TCG Pocket, né? Que pra quem não sabe é o Pokémon de cartinha de celular. Eu tenho jogado, na verdade, esses últimos dias eu confesso que eu não estou jogando muito, porque saiu uma expansão que é das Ultra Beasts e eu não gosto muito das Ultra Beasts. Principalmente o mosquitão lá bombado, o Buzzwole, porque ele parece um grande mosquito da dengue. Eu não gosto dele desde a época do Sun e Moon, eu acho ele muito estranho. E eu sei que é pra ser estranho, mas ele me dá um pouco de aflição. Então, quando eu vi que a capa dos boosters ia ser com esse bicho, eu confesso que eu fiquei meio... não sei se eu quero. E é engraçado, porque eu tava jogando muito Pokémon TCG Pocket, de verdade. Até mais do que eu tenho coragem de admitir. Eu tava gastando bastante tempo do meu dia jogando, tava jogando as ranqueadas e tudo mais. Mas aí parece que essa expansão meio que deu um clique, assim, não sei o que aconteceu, que quando eu vi eu tava um dia inteiro sem acessar o jogo, já tinha preenchido ali os meus boosters máximos e tudo, e eu ainda não tinha resgatado, o que não tava acontecendo anteriormente. Eu tava toda hora jogando e toda hora pegando os pacotinhos. Mas o Pokémon TCG físico eu nunca joguei, eu talvez gostaria de aprender, porém eu tenho muito medo de ir à falência comprando um monte de cartinha, então não sei se eu vou atrás disso. Mas quanto a falar de Pokémon, eu tinha inclusive até um quadro aqui no canal que se chamava Pokémonday, que eu acho que agora deve estar só pra membros aqui no canal, mas lá nos primórdios do canal, acho que toda segunda-feira do mês, eu tinha a tal da Pokémonday, então era a segunda de Pokémon. E eu sempre falava de algum assunto relacionado a Pokémon, então aquelas teorias ou então notícias de Pokémon. E apesar de ser bem legal fazer a Pokémonday, eu gosto do tema, era divertido de fazer, acabou ficando uma coisa que eu me sentia meio presa fazendo, sabe? Porque acabava sendo sempre aquela data fixa no mês, então às vezes se naquele dia eu queria falar de um outro assunto que era mais urgente, mais importante, eu acabava não podendo fazer aquele assunto porque tinha o vídeo de Pokémon naquele dia e eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Além disso, o vídeo de Pokémon não trazia tantas visualizações, não trazia tanta gente pro canal e eu sentia que a resposta do público que assistia aos vídeos também não era muito positiva. Talvez essas pessoas quisessem ver outro tipo de conteúdo de Pokémon do que eu fazia, sabe? Eu queria falar de uma forma mais assim, eu gosto do universo, eu gosto das criaturas, eu gosto de ver as coisas de Pokémon, sabe? Eu não ia saber falar tudo de forma muito técnica, talvez eu não falasse da forma mais correta possível, sabe? Coisas que são, por exemplo, bem aceitas no público geral e casual, mas que entre os fãs não são. Então, por exemplo, é o exemplo mais básico que eu consigo lembrar agora. Eu falo, gente, Pokémons, se eu vou falar Pokémon no plural, mas o plural de Pokémon é Pokémon. Então, e aí eu capturei aqueles Pokémon. Eu não consigo. Eu capturei aqueles Pokémons, entendeu? Porque quando eu era criança eu vi o anime e, se eu não me engano, no anime eles falavam Pokémons, entendeu? Talvez eles não falassem, mas eu acredito que sim. E mesmo se não falassem, pra mim soa mais natural falar. Porém, esse é o tipo de coisa que na época as pessoas achavam muito ruim que eu falasse. Então eu fiquei, cara, eu gosto de fazer as coisas de Pokémon, porém, não me traz view, me restringe no cronograma do canal e eu ainda tenho que ficar super pisando em ovos, porque se eu falar um plural diferente, meu conteúdo não vai valer de nada pra pessoa que tá assistindo. Então eu me despedi com muito carinho da Pokémonday, já faz vários anos e realmente faz muito tempo que eu não faço conteúdo de Pokémon aqui no canal, mas eu posto nas minhas redes sociais quando eu tô vendo alguma coisa de Pokémon,
Pokémon quando eu tô curtindo. Esses dias mesmo eu postei lá no Blue Sky que eu tava vendo o vídeo do Wolf VGC. Não sei se vocês acompanham esse canal. E assim, eu não manjo nada de Pokémon competitivo, tá? Na época que eu jogava mais os jogos principais de Pokémon, eu cheguei a dar uma conhecida bem basicona no que era EV, IV, esse tipo de coisa, pra eu poder melhorar um pouco nas batalhas e jogar contra os meus amigos, mas assim, nada competitivo mesmo, assim, sabe? Eu tinha uma ideia bem rasa, bem superficial desse mundo. Eu sabia que ele era super aprofundado, mas eu nunca tinha mergulhado. E isso já faz bastante tempo. Eu tô falando da época da terceira pra quarta geração. Então muita coisa mudou de lá pra cá. Eu não manjo nada de Pokémon competitivo de hoje em dia. O que eu achei legal desse canal, do Wolf VGC, é que ele é apresentado por um cara que já foi campeão mundial de Pokémon. Ele continua participando dos campeonatos mundiais e também tem muitas vitórias de campeonatos regionais. E a forma que ele narra os campeonatos é muito didática e muito interessante. Como eu falei, né? Eu nunca estive no meio de Pokémon competitivo, então eu sei de algumas coisas que ele menciona ali, mas a maioria eu não faço a menor ideia. E ele consegue explicar de um jeito que fica bem fácil de entender, conta a história dos campeonatos e das batalhas de um jeito super envolvente. Tanto que esse vídeo que eu postei no Blue Sky, que é de um campeonato que ele participou em Toronto, se eu não me engano, é um vídeo que tem, sei lá, 4 horas de duração, sabe? Ele vai contando cada um dos detalhes da preparação, de como ele criou a equipe, como ele escolheu os Pokémon que ele vai levar pra equipe, e o moveset certinho, como que ele ia fazer. E aí depois, quando chega no campeonato, cada turno ele vai detalhando o que ele fez, e é sempre emocionante, assim, sei lá, é incrível. Então, acho que só pra responder a pergunta, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa que muito mais consome Pokémon como fã do que alguém que produz conteúdo sobre Pokémon, sabe? Eu não sei se eu pretendo mudar isso. Eu acho que a minha experiência com a Pokémon de anos atrás meio que me fez entender que tá tudo bem eu não ser especialista em todos os assuntos. Então, eu tinha uma encruzilhada ali, né? Ou eu me tornava uma especialista em Pokémon, então eu ia me dedicar pra fazer tudo bem certinho e fazer aquele conteúdo mais técnico possível, que é o que os fãs daquela época estavam gostando mais. Ou eu ia desencanar, sabe? E ia ficar curtindo Pokémon no meu cantinho. E acho que foi mais isso que eu quis fazer, sabe? Hoje em dia eu não tenho jogado os jogos principais de Pokémon. Eu parei na época do Sun e Moon mesmo, porque não só as Ultra Beasts me afastaram um pouco, como a própria jogabilidade do Moon, aquele começo cheio de tutorial e tudo, me afastou um pouquinho. Mas eu gosto de várias coisas adjacentes ali, né? Então eu gosto de consumir conteúdo de Pokémon, gosto de jogos adjacentes como Pocket TCG, cheguei a jogar Pokémon GO um pouquinho, joguei muito mais o Pokémon Sleep, eu tenho até a bolinha do Pokémon Sleep, mas faz um tempo que eu não jogo já. Enfim, é isso, eu sou uma fã extremamente casual de Pokémon, e eu acho que eu tô bem nesse lugar, sabe? Eu não me sinto menos por causa disso. E foi bem libertador ter tomado essa decisão. Realmente, a gente não precisa ser super ativo em todos os fandoms que a gente faz parte, né? Eu nem sei se eu me considero parte do fandom, pra ser sincera. Eu realmente sou bem casual em relação a Pokémon. Robbie Collie perguntou: não sei se tu pode responder sobre isso, mas vamos lá. Há muitos produtores de conteúdo que passaram pelo Omelete e acabaram fazendo muito sucesso depois. Por sucesso, digo viver do canal e se tornar por si só uma referência independente. Então, como funciona esse estágio do Omelete? É algum tipo de acordo por tempo limitado, já pensando nessa autonomia posterior? É um estágio ou plenamente remunerado? SLT ou PJ? Risos. Rob, realmente eu não posso responder todos esses detalhes, eu acho. E também eu acho que eu não posso representar com a minha experiência o que é a experiência de trabalhar no Omelete hoje em dia, né? Já faz mais de 10 anos que eu saí... Já faz. Nossa, já faz mais de 10 anos que eu saí do Omelete. Eu ia falar, não faz mais de 10 anos não, mas faz mais de 10 anos que eu saí do Omelete, Então já faz mais de 10 anos que eu saí do Omelete. Eu saí de lá em julho de 2014, se eu não me engano, por aí. Eu tenho certeza absoluta que muita coisa mudou na empresa. Não sei se pra melhor ou pior, se tá diferente, mas assim, com certeza não tá da mesma forma de quando eu saí, porque a empresa cresceu muito, tem outras pessoas lá. Eu realmente não sei como estão as coisas lá hoje em dia. Então tem isso, e também que eu não posso dar detalhes muito específicos da época que eu trabalhei lá, né? Mas uma coisa que eu já acho bastante importante de dizer é que na época que eu trabalhei lá no Omelete, meio que não se esperava que a gente fosse ter canais próprios, nem nada do tipo. Pelo menos nunca falaram nada desse tipo pra mim, e nem eu tinha esse objetivo. Porque eu acho até que eu já contei isso aqui no canal, mas meu objetivo sempre foi trabalhar com jornalismo impresso, né? Eu acabei caindo no vídeo por causa do Omelete, mas antes e depois do Omelete, acabou que eu tava trabalhando em jornal impresso, que era o que eu realmente queria fazer na época. Eu participar de alguns vídeos ali do Omelete era porque era meio que esperado que as pessoas da redação participassem de alguns vídeos, mas eu entrei
entrei para fazer parte da redação. Não entrei lá como uma apresentadora, nem nada. Eu não sei como é hoje em dia, se tem gente que entra lá direto como apresentadora ou algo do tipo, mas eu entrei pra escrever no site. Era o que eu fazia. Eu trabalhava na editoria de games do Omelete, então eu fazia várias notinhas por dia, falando ali do que tinha acontecido no mercado de videogame. Eu também participava da escala de plantão da redação, então no dia que eu ia fazer plantão, se saísse alguma notícia de cinema, séries, essas coisas, eu também acabava a nota sobre aquilo. Por exemplo, saíram novas imagens do filme tal da Marvel. Eu ia lá fazer a notinha e tal e publicava. Mas o meu dia a dia era mais na área de videogame. E aí, de vez em quando, eu participava de um vídeo ou outro sobre games ou sobre anime, que eles perceberam que eu gostava também, e às vezes me chamavam pra participar. Mas isso era uma coisa que não era tão frequente assim. Começou a ficar mais frequente depois que a Carol criou o Bloco X. Pra quem não lembra, existia lá no Omelete um quadro chamado Bloco X, que era com as mulheres da redação. Quando ele começou, éramos nós 4, né? A Carol, a Aline, a Natália e eu. E aí realmente se tornou um programa que tinha mais frequência, então ficou mais parte da minha rotina. Mas eu não sei quanto tempo depois exatamente, só que eu acho que não foi nem um ano depois que o Bloco X começou, eu saí do Omelete. Eu queria fazer outras coisas, acabei voltando pro jornal e eu não tava muito lá naquela vibe de fazer vídeo. Queria voltar a escrever, ficar na minha e não fazer mais muitas coisas no mundo nerd. Só que aí, né, menos de um ano depois que eu tinha saído do Omelete, eu acabei fazendo o canal aqui no YouTube, né? Eu comecei ele em maio de 2015, inclusive o canal completou 10 anos esse ano. E aí eu voltei a fazer vídeos de uma forma mais séria, né? Porque eu já tinha feito vídeos aqui e ali com amigos e tudo, mas nunca realmente foi minha intenção trabalhar com vídeo. Foi uma coisa que eu acho que surgiu como possibilidade depois que eu tinha participado do Omelete. Mas eu acho importante esclarecer que não tem nada a ver com o que foi perguntado nessa mensagem, tá? Porque tem essa coisa tipo, então como funciona esse estágio no Omelete? Algum tipo de acordo por tempo limitado, já pensando nessa autonomia posterior? E não, gente, nada a ver com isso. Eu não sei como é hoje em dia, não faço a menor ideia de como funciona hoje em dia, mas assim, na época que eu tava lá, nem se cogitava que eu fosse ter um canal meu, pelo menos eu nunca pensei nisso e nunca foi sugerido pra mim. Pra vocês terem noção, na época que eu tava lá, ainda nem colocavam o Instagram, as redes sociais do apresentador na telinha ali para as pessoas seguirem. Então, realmente, minhas redes na época do Omelete eram bem tranquilas, assim, sabe? Vinha um ou outro fã do Omelete conversar comigo e tudo, mas não fiquei com grandes números nas redes nem nada. O boom que teve mesmo de seguidores foi no meu último Bloco X, que teve a minha despedida, e aí eu comentei no final do vídeo que se as pessoas quisessem manter contato, elas podiam me seguir no Twitter. Hoje em dia eu não uso mais Twitter, mas na época eu usava muito o Twitter. E o meu Twitter tinha, sei lá, umas 3.000 pessoas, e quando rolou esse vídeo, do nada virou 6.000 pessoas. E foi meio que isso naquela época, foram esses os seguidores que vieram daquela época específica. Mas é lógico que eu sei que apesar de não ter necessariamente essa conversão direta de seguidores, né, não estavam divulgando as minhas redes lá, e assim, não divulgar minhas redes não é um problema, porque isso nunca foi combinado, tá? Só tô comentando que não é um programa de criadores que nem talvez as pessoas achem que é. Eu tava lá trabalhando na redação e me botaram pra fazer uns vídeos e eu topei, foi isso. Mas assim, tem algumas coisas que eu quero dizer sobre isso. A primeira é que eu não tava esperando ganhar nenhum tipo de número de seguidores naquela época, porque não era pra isso que eu tava trabalhando lá. Eu fui trabalhar lá pra trabalhar na redação, pra ficar lá na redação. Por acaso, olha só, participei de uns vídeos. Então eu não tava esperando algo, não tava com expectativa de algo, e eles também acho que ainda não tinham esse tipo de relação com as pessoas que apresentavam os vídeos. Se eu não me engano, depois eles começaram a divulgar um pouco mais as redes dos apresentadores, porque também é do interesse deles crescer essas redes. Mas no meu caso, eu acho que eu cheguei a sair antes disso acontecer. E realmente, pra mim, isso não foi um problema, tá? Eu só acho importante falar isso porque, do jeito que veio essa mensagem, parece que o Omelete era tipo um programa de criadores, um programa de apresentadores, que é pra você entrar, fazer tipo um estágio pra depois lançar o seu canal no YouTube. E não foi isso que aconteceu. Eu fiz um estágio lá, mas um estágio de jornalista normal. Eu era redatora do site. E aí depois eu fui contratada como CLT, como redatora ainda, não como apresentadora. E depois eu decidi sair e fui pro jornal. Então não é uma coisa de, eu fiz esse treinamento pra abrir meu canal. Nada a ver com isso. Mas a outra coisa que eu queria dizer em relação ao número de seguidores, essas coisas assim, é que eu sei que por mais que de seguidores diretos que vieram do Omelete, eu só possa contabilizar com certeza esses que vieram do meu vídeo de despedida, eu sei que no começo do meu canal foi muito importante sim eu ter participado do Omelete antes. Por mais que não tivesse sido o meu objetivo enquanto eu tava trabalhando lá, não dá pra negar que muita gente viu minha cara lá, muita gente já me conhecia de lá. Por mais que essas pessoas não me seguissem nas minhas redes pessoais, quando elas viram a minha cara ali no YouTube, quando o YouTube recomendou pra elas algum vídeo meu, eles falaram, nossa, eu já vi essa menina no Omelete. Eu sei porque vários dos comentários
vários dos meus primeiros vídeos diziam isso. E então sim, mesmo que indiretamente, ter participado dos vídeos do Omelete ajudou o meu canal no começo. E eu sou muito grata por isso e também por várias outras coisas e várias pessoas que eu conheci na época que eu trabalhei no Omelete. Então, de certa forma, foi sim uma coisa que me preparou para fazer esses vídeos de agora, mas com certeza não da forma que veio essa pergunta. E eu acho muito legal que várias das pessoas que trabalharam comigo tenham hoje em dia os seus canais, sejam independentes também. Então tem a Carol, tem as migas, né, que eu trabalhei com elas quando eu tava lá. A Natália e a Aline faziam parte do Bloco X, eu convivia com a Belbel na redação. E a Patrícia eu comecei a ter mais contato com ela um pouco depois que eu saí, porque eu não lembro se ela chegou perto da época que eu tava saindo, mas eu lembro que a gente tava em lugares separados da empresa, né? Ela trabalhava em outro lugar. Então eu acho que eu não convivi tanto tempo assim com ela no dia a dia. Mas com as meninas, com a Aline e com a Natália, eu convivi bastante ali na redação também. Eu fico muito feliz que hoje em dia todo mundo tenha os seus próprios projetos que refletem muito as nossas individualidades, sabe? Então acho que é muito positivo olhar o tanto que a gente evoluiu desde aquela época pra cá. Por olhar os meus primeiros vídeos no Omelete, como era a minha linguagem corporal, como eu falava pra câmera e como tá hoje em dia, eu acho que mudou muito, eu acho que eu aprendi muito e eu fico muito feliz com isso. Eu tô meio saudosa, entendeu? 10 anos de canal, já fez mais de 10 anos que eu saí do Omelete, já faz 15 anos que eu comecei a faculdade de jornalismo. É isso, eu tô me tornando uma senhora youtuber, entendeu? Muito obrigada por me acompanharem durante muitas dessas fases aí desses últimos anos. E também obrigada por mandarem as perguntas do Responde Mikan. Adorei responder essas perguntas de vocês. Se você quiser participar dos próximos, fica de olho nas minhas redes sociais e também na aba comunidade aqui do canal, porque sempre que vai ter Responde Mikan, eu dou uma avisada por lá pra pedir as perguntas de vocês. Lembrando que aqui na descrição tem o link com o meu desconto na Insider, e se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui a palavra-chave pra provar que você assistiu até essa parte. Comenta aí, ex-estagiária, que eu vou saber que você tava aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.